Bem-vindo, pessoal, aos nossos comentários bíblicos. Nós estamos no terceiro vídeo da série sobre sinais da volta de Jesus. Nos vídeos anteriores, que estão no meu canal do YouTube, a gente abordou sobre o anticristo no primeiro e sobre a apostasia no segundo vídeo. A gente viu que é necessário que aconteça a apostasia antes que apareça o anticristo e depois a volta de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre um terceiro grande sinal sobre a volta de Jesus, que é a pregação do evangelho a todo mundo. Então, relembrando Mateus 24, que a gente comentou no vídeo passado, Jesus em Mateus 24 fala sobre o fim dos tempos, sobre a sua própria volta, os sinais que aconteceriam antes da sua volta. E ele fala no início, quero deixar claro aqui, que guerras, terremotos, desastres da natureza seriam apenas o princípio das dores, doenças, essas coisas sempre aconteceriam. E provavelmente elas se intensificariam antes da sua volta. Então, quando acontecem algumas coisas dessas, as pessoas costumam ligar essas coisas à volta de Jesus. Mas há outros sinais mais importantes que Jesus disse, porque essas coisas sempre aconteceram na história do mundo e sempre vão acontecer até o final dos tempos. Mas há outros sinais mais importantes, como nós já vimos: o aparecimento do anticristo, a apostasia final, que é a grande rebeldia contra Deus, e o que a gente vai abordar hoje, que é a pregação do evangelho a todas as nações, a todo mundo. Foi isso que Jesus disse. Então, relembrando Mateus 24, a partir do versículo 11, Jesus disse o seguinte: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, a gente falou sobre isso ao comentar sobre o anticristo e sobre a apostasia final. Por quê? Porque a apostasia final, a rebelião contra Deus, as pessoas se desviando da fé verdadeira, do evangelho verdadeiro, isso é liderado por falsos profetas, por falsos líderes, por falsos ensinamentos. Então, Jesus profetizou isso: levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. É o que nós estamos vendo hoje em dia, não é? Vários falsos profetas, vários falsos ensinos, como a gente comentou já: teologia da prosperidade, a ambição dentro da igreja, as pessoas em busca dos milagres, em busca da vitória, em busca da cura, muitos seitas que existem, testemunhas de Jeová, o mormonismo, tudo isso é característica aí dos falsos profetas que estão enganando a muitos, do espiritismo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Quer dizer, isso aqui está falando da apostasia, a fé das pessoas vai diminuir, o amor das pessoas vai diminuir. E a principal característica do cristianismo é o amor a Deus e o amor ao próximo. Sem amor não há uma religião cristã verdadeira e, consequentemente, há uma apostasia. E Jesus disse aqui no versículo 13: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E o versículo 14, que é o tema de hoje, fala: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então Jesus foi bem claro aqui, ao dizer que é necessário que o evangelho seja pregado a todas as nações. Algumas coisas têm que ser ditas a respeito deste versículo. Esses dias atrás, eu ouvi dizer que Jesus estava falando aqui do evangelho do reino ao contrário, com contraste ao evangelho da graça. Que primeiro seria pregado o evangelho da graça, aí haveria o arrebatamento, depois o evangelho do reino seria pregado, que seria um evangelho para o povo de Israel, e Jesus voltaria. Mas não existe essa distinção.
o evangelho é um só. Quando Jesus fala do evangelho do reino, ele está falando do evangelho, a pregação das boas novas, que é falar sobre Jesus, sobre o verdadeiro Jesus, sobre a verdadeira obra dele, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, sobre a sua salvação. Isso é pregar o verdadeiro evangelho. E Jesus diz que esse evangelho deve ser pregado por todo o mundo. Por isso que há um esforço evangelístico desde que Jesus foi aos céus, que ressuscitou, foi aos céus, ele disse: ide pregar o evangelho a toda criatura e batizar as pessoas. Por quê? Porque a vontade de Deus é que o evangelho, essa mensagem se espalhe por todas as nações, por todos os povos. A vontade de Deus é salvar pessoas de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. Então nós vivemos numa época hoje em que está se tornando possível que esse evangelho seja pregado a todos os povos. Quando a gente pensa que o evangelho já se espalhou por grande parte do mundo, isso é verdade. Grande parte do mundo já ouviu o evangelho, tem ouvido o evangelho. Mas ainda há algumas tribos, ou muitas tribos isoladas, com línguas muito diferentes, que ainda não ouviram o evangelho e que ainda devem ser alcançadas pelo evangelho. Então ainda falta uma parte do mundo, uma parte de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações, para serem alcançadas pelo evangelho. Em Apocalipse, João disse que havia povos de toda tribo, língua, povo e nação diante de Jesus. Então isso vai se cumprir. Esse evangelho vai ser pregado para todo mundo. E é a vontade de Deus que esse evangelho seja pregado. Mas é importante dizer aqui também que o evangelho a ser pregado é o verdadeiro evangelho. Não é um falso evangelho. Não adianta pregar o falso evangelho. Não adianta o falso evangelho crescer. Não adianta. Porque o falso evangelho não vem de Deus e não gera frutos verdadeiros. Então é necessário conhecer o evangelho, é necessário ler os evangelhos, é necessário entender a verdadeira história de Jesus, porque o crescimento do falso evangelho não nos diz nada. Não é de Deus, não vem de Deus, não produz fruto nenhum. Agora, o crescimento do verdadeiro evangelho, a pregação do verdadeiro evangelho, das verdadeiras igrejas, isso sim, está de acordo com a palavra de Deus e está de acordo com as profecias. Então nós temos que nos preparar, conhecer, crescer no conhecimento do evangelho para espalhar esse verdadeiro evangelho para todas as nações. Quem sabe indo a outras nações, quem sabe indo a outros povos, quem sabe indo a outras tribos, porque essa é a vontade de Deus e é um dos grandes sinais. Jesus disse: então virá o fim. Então esse foi o nosso terceiro vídeo dessa série sobre sinais à volta de Jesus, e são 3 grandes sinais que eu escolhi para falar sobre, que vão acontecer exatamente aí um pouco antes da volta de Jesus, que é a apostasia, depois o aparecimento do anticristo e a pregação do evangelho a todas as outras nações. Então valeu, curta aí o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e até a próxima comentários sobre textos bíblicos e sobre atualidades que vamos fazer. Obrigado, até a próxima.